Só para aprofundar um pouco em Japão, teve uma contribuição importante, né, para o movimento de mercado na final de julho, especialmente e agosto, que é essa questão do carry trade japonês, né? Então, um pouco aqui da história, só para contextualizar, o Banco Central do Japão, em julho, subiu a taxa de juros. Tá? Acho que ele já tinha saído do negativo algumas reuniões e agora que estava em menos 0,10, né? Depois ele foi para 10 bips e agora subiu 15 bips na última reunião para 0,25. E precisa, né? Se você olhar assim, a história, assim, o histórico de inflação e juros no Japão, você está com uma taxa muito baixa para um nível de inflação que voltou para um patamar dos anos 90. Né? 2% de inflação, 5% de salário. É incompatível um juro de zero. O Japão ficou muito, muito atrás da curva. Ele resolveu, a partir de julho, corrigir essa distorção. Lembrando que no dia da reunião, você conversava e lia os relatórios, não era consenso que ia subir, tá? Era meio a meio. Tinha gente que achava que ele não ia subir, que ia postergar para outubro. Ele acabou subindo juros e lá nessa reunião do dia 31 de julho ele falou, olha, eu vou continuar subindo juros. Esse é o primeiro passo, né, e o call de muita gente era o Banco Central do Japão vai subir em dezembro e vai subir mais 2 vezes em 2025 e vai começar a normalizar dado o cenário de inflação. Só que o que o Banco Central do Japão não esperava é que ele seria brutalmente desafiado pelo mercado, pelo posicionamento de mercado. Né? Porque ele demorou tanto para subir juros, para corrigir isso. Ele ficou tão atrás da curva. Ele ficou tão desincronizado do ciclo global de alta de juros que ele levou um posicionamento extremo na venda do ien e no long do Nikkei. Então, quando ele sinalizou, vou subir mais mesmo, vai ter um ciclo de alta de juros, né, você teve uma reversão do posicionamento vendido ien também histórico, né, que é o gráfico aqui de cima, da direita. Né, você teve a maior reversão da posição vendida para comprada, a quarta maior da história. Também só perde para o Covid, perde para quando a China depreciou o câmbio em 2015, perde para 2007. Então, foi um movimento muito bruto de reversão de posição. E tem que lembrar que muita gente fica vendido no ien e comprado em vários ativos no mundo. Tá? Vende ien e compra peso mexicano, compra cobre. Isso é o carry trade, né? Esse é o carry trade. Esse é o carry trade. Então, no momento que se percebeu que o Banco Central do Japão subirá juros, que o ien vai se apreciar, todo mundo começou a fazer o trade contrário. Então, compro o ien e vendo peso mexicano, vendo cobre, vendo AI, e vende tudo que você estava carregado ao contrário. E o que se percebeu nesse movimento é que a alavancagem do sistema era gigante. Tá? Era gigantesca. Acho que só para explicar, talvez para o brasileiro que tem um mundo contrário aqui, né, do CDI alto, que mata tudo lá, o CDI era negativo, né, por muito tempo, ou zero, por, sei lá, 20 anos, numa moeda que era cara, né, e o país não tinha muito crescimento. Então, especialmente recentemente, com essa moeda só desvalorizando, com o Fed aumentando os juros, pareceu o trade mais óbvio do mundo, que é vende a moeda e compra qualquer coisa. Né? Então, ações japonesas especificamente, né, foram muito bem, mas também pode comprar NTNB, pode comprar peso mexicano, cobre. Era né, dinheiro de graça. Qualquer coisa é dinheiro de graça. Então, você conseguia muita alavancagem barata, né, negativa, na verdade. Então, muitos fundos fizeram isso grande. Né? Eu acho que esse é o ponto. Isso culminou, né? Eu acho que essa questão dos Estados Unidos desacelerando e a potencial de corte de juros, você vê nesse gráfico aqui de baixo, da direita. Então, o diferencial de juros dos Estados Unidos e Japão começou a cair, que é a linha vermelha. Formou uma boca de jacaré com o Nikkei e com o ien até o dia que isso, né, fechou essa boca de jacaré com o ien apreciando, o Nikkei caindo. E aí o Nikkei teve a maior queda desde 87. Quase então, 13%. Só de novo, para simplificar, pensa que os juros nos Estados Unidos estão a 5,5%. E no Japão estava negativo em, sei lá, 10 bips, né? Então, o seu carry estava gigante, né? Para você vender o ien e comprar um ativo americano, pensa em renda fixa ou cash, só para simplificar. E o final ele está falando dessa mudançazinha aqui da linha vermelha, né? Se quiser desenhar, só essa voltinha para 3. Essa aqui. É um negócio, né? É um movimento muito grande, assim, né? Então, agora o Fed vai começar a cortar juros. E o Japão ainda está muito atrasado, com esse hawkish BOJ que afinal ele desenhou aqui, né? Ironia, né, de economista, assim, se não ficou claro, né? Indo para 25 bips, né, que não é nada. Né? Então foi de 0 para 25 bips, mas se ele está começando a normalizar, um dia ele chega em 1%, num país que não tem 1% há 30 anos, sei lá, e o Fed vai para 3%,
De repente, você só tem 2% de juros diferencial em vez de 5,5%. Né? Isso é uma diferença brutal numa moeda que talvez já desvalorizou muito e num lugar que tem muito esse carry trade. Né? E talvez é muito pouco, né? Porque a inflação está rodando de salário, está rodando a 5%. Né? Então, o Japão virou um país normal. Né? Isso que as pessoas não entenderam. A inflação lá parece estar rodando, né? O CPI corta 2%. Está tipo os Estados Unidos. Por que ele deveria ter uns juros tão mais baixos que os Estados Unidos? Né? Então, acho que o problema do Japão é essa dúvida meio existencial. Né? Ou você fica com juro muito baixo e deixa a moeda desvalorizando, eventualmente você pode ter uma crise, né, cambial, ou você tem que aumentar os juros porque a tua inflação está que nem a dos Estados Unidos para um nível que nem a dos Estados Unidos, e aí você vai matar o carry trade, pode matar a sua economia, sei lá, né? Não tem muita alavancagem no sistema, pode ter outro problema. Então, ele está num equilíbrio meio instável. Bastante. Eu acho que isso que é o medo de muitas pessoas, que um dia isso aqui pode ser um risco mesmo para o mercado mundial. Assim. A gente teve um cheirinho do que seria esse problema, né? Quando tentou subir 15 bases, tanto é que no dia 7 de agosto o Banco Central do Japão veio ao mercado dizer que não vai mais subir os juros enquanto o mercado estiver instável. Só que quando ele sobe os juros, o mercado parece que fica instável pela desmonte de carry trade. Então parece que o Banco Central do Se Japão ele não consegue subir, a moeda subir. vai para 160, né? E sei lá, também isso é uma instabilidade também. Né? O que me parece que o BOJ ele é passageiro do mundo. Ele tem que torcer para o crescimento global esfriar, a inflação global esfriar, e daí a inflação japonesa pode esfriar. E daí mas ele não tem mais flexibilidade de política monetária de subir os juros quando ele determina. Quando ele faz isso, o mercado reage de tal forma que restringe o Banco Central do Japão a subir. Então, ou ele vai colher um câmbio mais depreciado, ou ele virou passageiro. Ou torce para a inflação voltar para zero e falar, continuo sendo um país esquisito e posso ter minha política monetária esquisita e não incomoda ninguém. Não incomoda Mas ninguém. se ele ficar com uma inflação acima da meta, né, fica complicado. Quando a inflação era baixa, funcionava. Com a inflação alta, não funciona. Acho que esse é o ponto.